Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod das PCs. Hoje eu tô aqui com um convidado super especial, com uma agenda mega difícil. Ele conseguiu arrumar um tempinho para esse bate-papo de muita informação e que vocês vão gostar. O Dr. Anastásio, seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite. Obrigada É um por prazer. estar aqui. Muito obrigado. Doutor, conta um pouquinho para quem está acompanhando a gente da sua trajetória na medicina, como é que isso aconteceu, para o pessoal poder te conhecer melhor. Bom, eu acabei decidindo fazer medicina nos finalmente, né, como dizem, né, no meu terceiro colegial. E entrei muito jovem na medicina, entrei com 17, né? Tá. Naquela época eu tive que pegar a emancipação do meu pai para ter uma conta no banco, para poder viajar de ônibus, né? E fiz a minha medicina, resolvi fazer essa minha carreira da mastologia lá no meu quarto ano de medicina, Tá. né? E segui em frente. O que te levou para a mastologia? Olha, na verdade é uma coisa muito até engraçado de se contar, né? Eu acabei escolhendo a mastologia não pela especialidade, mas por um médico. Tá. A minha família é italiana e naquela época existia um médico na Itália que era muito famoso e que chamava-se Umberto Veronese. Tá. E era um médico que mudou toda a história do tratamento de câncer de mama no mundo. E aí eu lembro que a minha avó falava assim, não, você tem que vir para cá estudar com o professor Veronese. Entendi. Naquela época não tinha, não quero falar a minha idade, mas não tinha tanta internet. Sim. Então era mais buscar ali nas bibliotecas e eu via a história dele, né? E graças a Deus eu consegui fazer e consegui estudar com ele. Tá. Fui para a Itália e fiquei durante um ano trabalhando com ele, né? Então isso me realizou profissionalmente. Mas tinha aí também um desejo, né? Tinha uma coisa afetiva junto. Tinha Essa fala da avó, acho que deve ter tido uma realização de todo mundo. Ah, com certeza, né? Porque era uma pessoa formidável, foi ministro da saúde italiana, era uma das pessoas que mais escrevia sobre câncer de mama no mundo, né? Ele essa semana, por coincidência, tem 6 anos da sua morte, ele faleceu com 92. Tá. E ele trabalhou até os 90, Sim. né? Então, assim, era uma pessoa com uma energia tremenda, né? Então, para a Europa, ele era um ícone, né? Sim. E poder chegar até ele, poder conviver com ele, né? Sim, isso para mim e para minha família também foi uma realização. Imagino. Será que isso que hoje, claro, não só isso, mas é uma das coisas que contribui, porque hoje eu vejo o senhor como uma referência aqui na região. Todo mundo que eu converso, que eu queria fazer um episódio especial, me falou do senhor. Então, será que foi uma das coisas que contribuiu para se tornar essa referência? É uma situação, é um exemplo, né? Sim. Eu falo para os meus pacientes, eu tenho um problema, né? Porque eu tive essa educação e esta vivência com ele, Sim. né? Uma pessoa que não se cansava de trabalhar, uma pessoa que sempre lutou pelos direitos da mulher, no direito que eu digo, contra a mutilação. Sim. Né? Só para você ter uma ideia, até 1970, toda mulher com câncer, independente do diagnóstico, ela era mutilada. Sim. Né? E ele veio com essa ideia de não mutilação. Né? Recebeu críticas, foi ridicularizado. Né? E a gente vê que hoje a medicina baseada na mastologia, o que é? É não mutilar a paciente. Sim. Prover uma maior cura sem mutilação. Né? Então, ter vivenciado isso com ele me guia, né? Sim. E eu sempre lembro do professor Veronese. Foi uma base muito boa. Foi. Você tocou num ponto que eu acho bem interessante de falar, que é esse do avanço, eu acho que é o avanço do conhecimento que a gente vai tendo. Uma vez, faz muito tempo isso, eu fui em uma palestra que falava sobre a importância da gente falar da prevenção em saúde mental. E eu lembro que o palestrante, ele usou esse exemplo do câncer de mama. Ele falou, lá atrás, a gente não tinha o conhecimento que tem agora, de prevenção, de autoexame, de estar ali fazendo seus exames todo ano. Não era assim. E começou uma campanha, e as campanhas elas foram aumentando, tanto que hoje em dia, acredito que a maioria das mulheres, das pessoas, tem essa consciência. Mas teve toda uma educação. Vocês educaram a população para isso. Será que hoje ainda tem gente que não tem a consciência dessa importância?
Infelizmente existe. Tem, né? Tem. Então, assim, como você disse, foi uma caminhada longa, né? Os trabalhos começaram em 1970. As primeiras publicações em nível mundial foi na década de 80. Mas, até hoje, a gente vê pessoas que acham que a mulher que tem câncer, ela tem que tirar a mama, ela tem que tirar as 2 mamas, ela tem que ser mutilada. Eu digo isso entre médicos, mas principalmente entre a população. Sim. Né? Eu recebo pacientes que falam, doutor, eu quero tirar uma mama, eu quero tirar as 2 mamas, eu não quero mais ter problema. Né? Eu falo para elas, olha, eu estou nessa vida há muitos anos. Para eu realizar um procedimento, é uma coisa simples em termos de realização de procedimento. Sim. Mas para o paciente eu sei que ela está pedindo isso no momento de angústia, no momento onde ela não está pensando com a razão, é com a emoção. Exato. E eu sei como que fica a cabeça de uma pessoa 2, 3, 10 anos depois disso. Não é fácil. Sim. Que tem esse acompanhamento depois para a vida toda, né? Para a vida toda. E graças a Deus, cada vez mais longo. Sim. Eu acho que é bem importante a gente reforçar isso da prevenção, porque eu ainda vejo mulheres que se negligenciam muito na questão de saúde. E aí não só falando de câncer de mama, mas se negligenciam no geral. Acabam ali entrando na correria do dia a dia, na correria da vida e vão se deixando de lado. E às vezes uma coisa que pode ter um tratamento, não sei se mais simples, se cabe essa palavra, mas talvez menos invasivo, acaba deixando chegar num ponto muito pior. Em qualquer doença, né? Quando nós falamos em prevenção, nós estamos dizendo de todas as patologias. O diagnóstico precoce, ele muda a vida da pessoa, tanto em termos de cura e mais ainda com relação à intensidade do tratamento. Eu sei que um tumor de mama de meio centímetro, ela vai receber um determinado tratamento. Um de 5 centímetros também vai ser um tratamento diferenciado, mas geralmente mais agressivo. Então, por isso que a gente luta tanto, né? E às vezes me perguntam, por que o Outubro Rosa? O Outubro Rosa tem importância? Tem nesse sentido de educação, né? De saber que precisa ser feito uma prevenção. Não só para mama, para tudo. Sim, exato. Né? Que o câncer de mama acabou sendo aquela doença que chamou mais atenção, né? Eu sempre falo para as pacientes, existe uma campanha de câncer, o que as pessoas colocam ali como ilustração? É sempre uma mulher ou uma criança, né? Porque é mais chamativo. Mas a gente tem câncer de pulmão, a gente tem câncer de estômago, a gente tem câncer de pâncreas, né? Estamos de próstata, estamos aí no Novembro Azul, né? Então a gente tem que criar esse hábito. Infelizmente a pandemia, ela acabou dificultando isso. Sim. Teve muitos casos que eu acho que o tratamento acabou sendo, não sei se postergado, acabou sendo deixado meio que de lado por conta da pandemia. E hoje a gente está colhendo esses frutos, né? São diagnósticos mais tardios. Então a gente tem que fazer uma conta. Câncer de mama a gente vai ter em aproximadamente 68 a 70 mil casos por ano. Se em 2020, primeiro ano da pandemia, a gente fez diagnóstico de 20 mil, tem 50 mil pessoas ali para serem diagnosticadas sadiamente. Aí você junta com os mais 70 de 2021. Também não foi feito o diagnóstico adequado. Então a gente tem hoje não vou dizer o nome pandemia, porque é uma coisa muito assustadora, mas a gente tem um aumento muito grande no número de mulheres com câncer. E qual fator será que tem influenciado? Eu penso um pouco ali nos fatores genéticos, não sei se fatores de estilo de vida. O que será que tem influenciado mais, doutor? Bom, quando a gente fala de câncer de mama, a primeira coisa que vem à cabeça de todos, né, é o fator genético. Eu não tenho na minha família. Mas a gente sabe hoje que somente 5% das mulheres com câncer, ela tem aquela mutação genética. Veio ali no seu gene. 95% nós chamamos de cânceres esporádicos. Entendi. Inúmeros motivos, né? A gente pode hoje elencar motivos da vida moderna da mulher. Falta de gravidez, o estresse, aumento do peso, falta de atividade física, alteração de sono, hábitos alimentares. Nossa, eu acho que vai ter gente aí que vai fazer check em tudo isso. Vai. Né? Sempre que eu vou falar sobre isso,
né? Muitas pessoas acabam falando, nossa, mas eu tenho todos. Eu pensei aqui em algumas pessoas que faria check em tudo. Acho que quem deve estar assistindo também deve ter. É óbvio que delicado. Quem teve vários filhos, quem amamentou bastante, também tem seu risco de ter um câncer. Né? Mas a gente sabe que essa mudança que ocorreu da gestação tardia ou da falta de gestação, ela tem um impacto importante no aparecimento do câncer. Tá, entendi. Eu nunca tinha pensado nisso. Tá, que interessante. E aí, se a gente pensar nos fatores mais voltados ao emocional, a gente cairia mais no estresse. Estresse. Tá. Só que aí, quando a gente vai falar sobre hábitos, é muito complicado porque uma coisa puxa a outra, né? Sim. Aquela pessoa que é mais estressada, ela acaba dormindo mal. Se ela dorme mal, ela se alimenta mal. Se ela se alimenta mal, ela ganha peso. Sim. Geralmente a pessoa que é muito estressada, ela não faz atividade física. Entendeu? Então são vários fatores unidos. Tanto que hoje eu percebo, tem assim um boom de rede social, né? Mas eu noto alguns profissionais ensinando a população muito o básico. E às vezes eu acho que a gente cai em ter que ensinar o básico. Não, tem que acordar, se expor ao sol. Eu já falei disso aqui até outras vezes. E aí não é, a gente não é repetitivo, porque tem gente que ainda ou não acredita ou ainda não se convenceu de que tem que fazer o básico. Tem que acordar, se expor ao sol, tem que dormir tantas horas, tem que cuidar das suas emoções, tem que beber água, tem que cuidar da sua alimentação, fazer exercício. E esse básico já previne tanta coisa. Em todos os campos, não só no emocional, não só falando de câncer, mas em todos os setores, previne muita coisa. Então, a gente vive na época do tratamento, né? A gente investe muito mais em medicamentos do que na prevenção. Sim. Então, eu dou sempre exemplo dos novos medicamentos para câncer de mama. Então, por exemplo, esse ano veio um medicamento novo, um medicamento com efeitos colaterais, um medicamento caríssimo, e ele aumenta a chance de sobrevivência em 10%. Ótimo. Se a gente pegar uma mulher e falar para ela engravidar antes dos 25 amamentar, a gente diminui a chance dela em 15%. Entendeu? Isso eu acho que não é nem muito falado, que eu mesmo estou ouvindo pela primeira vez isso. Então, esses fatores do cotidiano, dos hábitos de vida, eles têm um impacto muito maior na prevenção do que o tratamento na melhora da qualidade de vida. Sim. Entendeu? Sim. Então a gente tem que, como você disse, né, a gente tem que voltar lá atrás e começar a ensinar o básico. Eu pego muito no pé dos meus pacientes com isso, porque eu recebo uma queixa grande de ansiedade, de estresse, e eu sinto que muitas pessoas, e aí não só no consultório, mas também no meu Instagram, que elas não gostam quando eu falo esse básico. Tome sol, tome água, faz exercício, fale o que você sente. Elas querem esse remédio, elas querem a solução, não, uma solução rápida, mágica, instantânea. É isso que as pessoas estão buscando. É muito difícil para elas entenderem que essa solução nem existe. Eu tenho um colega nutrólogo que ele exemplifica muito bem isso, né? Ele fala, Anastácio, as pessoas querem ser emagrecidas, elas não querem emagrecer. Então a pessoa, ela quer ser tratada, ela não quer realizar um tratamento, né? E a gente, se a gente orientasse adequado, se tivesse uma qualidade de vida adequada, acho que muitas das patologias seriam evitadas. Sim. Né? Eu tive um exemplo uns dias atrás de uma paciente que retornou da Alemanha, que ela estava morando lá, e ela me disse que quando ela foi para lá, levou um monte de medicamento, kit, né? Remédio para dormir, remédio para ansiedade, o remédio para o estômago, e que quando acabaram esses medicamentos, ela foi ao médico da família lá, e falou, doutor, eu quero essas medicações. Não, você quer não, eu não vou te dar. Sim. Não, mas o meu médico no Brasil me fornece. Aí ele disse para ela, volta para lá. Sim. Aqui você não vai tomar. Mas o que ela me disse, doutor, depois de 5 anos, sabe o que eu tomo? Nada. Estou bem melhor do que eu estava antes. Né? Então, para a gente ver que esse ritmo de vida, né, que a gente tem levado, ele vai desencadeando. Tá muito adoecedor. Eu estava esses dias comentando com uma amiga minha, isso de medicação, que ela falou, cara, os adolescentes estão tomando muito remédio. E assim, parece que quando você não toma, você é o estranho. Parece que virou já uma coisa assim muito comum entre eles. Não, eu tomo isso, aquilo outro. E o lidar com a frustração, o lidar com as emoções, o lidar com o que não dá certo, que faz parte da vida, é inadmissível.
Isso é muito adoecedor também. E a gente nota isso dentro de um consultório, né? Eu atendo pessoas de 20, 22 anos tomando 1, 2 antidepressivos, medicamento para dormir. Eu falo, meu Deus do céu, já está nesse ponto. Então, quando ela tiver 40, Sim. Né? Como é que ela vai lidar com todas as frustrações da Sim. vida? Sim. Né? Então, é muito complicado. E eu sempre digo para os meus alunos, eu lembro de em 2008, naquela revista Veja, né? Naquela época das páginas amarelas, e eu lembro que eu li uma reportagem, uma entrevista de um prêmio Nobel da Economia. E ele dizia que em 2025 o que moveria o mundo seria a saúde. Aí eu olhei, né? Eu falei, imagina, tem petróleo, tem automóvel, tem viagem espacial. E o que a gente está vendo é isso, sim, né? Sim. O que tem movido o mundo é a saúde, doenças e tratamentos. E a gente vai caminhando aí para várias, acho que cabe falar assim, várias epidemias, né? A questão do sono bagunçado, a dificuldade em lidar com as emoções, a dificuldade nas relações, a dificuldade em cuidar de si mesmo, e aí a gente cai tanto no físico quanto no emocional, né? Vários adoecimentos diferentes e assim em larguíssima escala. E isso acaba refletindo na saúde física. Sim, né? muito. E quando a gente fala de câncer, óbvio que a medicina não provou, olha, estresse aumenta a chance de um câncer de mama. Mas a gente sempre vê na prática que aconteceu alguma coisa, que teve um impacto, algum trauma, Sim. seja familiar, no trabalho, na relação interpessoal, Sim. mas que causou, né, que foi o gatilho daquela Sim. situação. Sim, sim. E uma coisa que eu até queria questionar o doutor, que também me falaram, nisso que eu falei que o senhor é meio que a referência, me falaram da forma como o senhor faz esse acolhimento. Eu acho que tem aí um jeito muito especial, um cuidado muito especial com essas pacientes, quando o senhor não só transmite essa informação, mas também cuida delas, né? Isso é uma das coisas que eu aprendi, então, com o professor Veronese, né? Que a gente não deve pisotear uma pessoa que tem câncer, né? A gente vê, professor, eu escutei hoje mesmo no consultório, do médico, parece que ele se vangloria de dar um diagnóstico de um câncer. Não é assim. A gente tem que se colocar nesse lugar. Né? A gente tem que sentar do lado do paciente. Né? E o acolhimento hoje é o mais importante. Né? É isso que diferencia o profissional do profissional. Né? É saber dizer a verdade para o paciente, não esconder. Sim. Né? Ele precisa da verdade. Ele precisa e compartilhar decisões. Né? Infelizmente, hoje a gente tem tido e aumentado no nosso dia a dia pacientes que desejam e querem determinados tratamentos que fogem à nossa regra. Sim. Não é por aí. Mas a tomada de decisão, olha, nós vamos operar. O que a senhora acha? Sim. Eu proponho tal cirurgia, o que a senhora acha? Né? E dividir essa responsabilidade com o paciente. Sim. E o mais importante, ser honesto, né? Sim. Não esconder, mas explicar qual é a real situação, o que pode acontecer e o que deve acontecer. Sim. O senhor sente também que a postura da pessoa durante o tratamento faz muita diferença? Muita. Eu comentei aqui, antes da gente começar a gravação, que 2 episódios atrás, se eu não me engano, a gente recebeu a Elda, o episódio vocês podem ir lá ver, e ela tem uma postura, assim, super pra vida, né? Uma postura aberta, querendo viver, querendo fazer várias coisas, uma energia muito gostosa até de estar junto com ela. Essa postura faz muita diferença. Muita diferença mesmo. Tanto em termos de evolução, como em termos de aderência ao tratamento. Né? Sim. Então a gente vê pessoas assim, por mais que o tratamento seja agressivo, ela leva numa boa, ela leva a vida bem. Né? Então a gente tem pessoas, por exemplo, que falam, doutor, eu vou fazer quimioterapia, eu vou ficar afastada do meu serviço, não vou poder fazer nada. Isso depende de pessoa para pessoa. Sim. Tem pessoas que fazem a quimioterapia de manhã, à tarde vão dar aula, fazem quimioterapia de manhã e à tarde vão lá fazer o seu trabalho no escritório, no hospital. Né? Então depende muito. Sim. Né? Mas a gente vê que na evolução, na sobrevida da população, essas pessoas mais otimistas, elas evoluem muito melhor. Sim. Né? E o contrário também acontece. Era isso que eu ia perguntar. Quando a pessoa se entrega. A gente pode encontrar, por exemplo, tumores muito pequenos, iniciais, mas a pessoa é tão pessimista, tão carregada, né, como se diz,
que parece que tudo que é para dar errado vai acontecer com ela, né? Então, o emocional é muito importante. Eu digo para os pacientes, quando a gente tem que controlar o emocional, não é dar um antidepressivo, pelo amor de Deus. É o momento da pessoa ver que alguma coisa na vida dela não estava certo, vamos lá, vamos tentar arrumar. É ter um hobby, é praticar uma atividade física, é passear, é tirar as suas férias. Sim. Porque a rede de apoio também vai contar muito durante o tratamento, né? Acho que como a família se posiciona, como, por exemplo, a pessoa está em terapia, ela faz outros acompanhamentos, faz ali o esporte dela, essa rede de apoio também faz muita diferença. É muito importante a sua rede de apoio. A gente tem a rede de apoio do bem e a rede de apoio do mal, né? Tem, verdade. Muitas vezes a paciente está ao lado de pessoas que a levam para baixo, né? Sim. E a nossa função é orientar isso também, né? E é muito interessante esse ponto que você tocou, porque durante outubro eu assisti uma aula de um médico, ele falava de como se preparar para o envelhecimento, de uma maneira geral. E um dos pontos seria escolher uma boa rede de apoio para o envelhecimento, né? Ter pessoas que sejam otimistas, ter pessoas que estejam ao seu lado, né? Que não te coloquem para baixo. Né? Eu sempre falo para os pacientes que elas devem ser egoístas no momento da doença. Não pensar tanto nos outros, né? Porque vai vir muito mais pessoas ao lado dela para dizer coisas ruins do que para dizer coisas boas. Porque eu já vi, às vezes, a pessoa tendo que consolar o outro, o adoecido tendo que consolar a outra pessoa. Falo, gente, que isso? Não é, tá invertido, não é assim. Muitas vezes a paciente fala, viu, gente, olha para a família, né? Eu não vou morrer, calma, eu vou tratar, né? Então, isso é muito importante, essa rede de apoio, né? E nós devemos cultivar isso, fazer com que ela esteja ao lado de pessoas que sejam pessoas otimistas e que levem para frente, né? O otimismo não é aquela pessoa que não está vendo a realidade e acha que sempre vai dar certo. Não, o otimismo é aquela pessoa que sabe, olha, eu vou ter que enfrentar esse problema, mas eu tenho uma chance, né? É o copo cheio, meio vazio. Sim, exato. E assim, em termos de proporcionar mais conhecimento à população, o que o doutor acha que a gente pode fazer? Agora você pegou num ponto chave, hein? Porque eu sou um dos médicos que eu acabo, não brigando nem discutindo, mas orientando a respeito, por exemplo, da internet. Sim. Porque esse ano eu passei por algumas experiências no consultório, por exemplo, da paciente receber uma indicação de tratamento e falar, não vou fazer. Mas por que não vai fazer? Não, porque eu li na internet e eu vi que não precisa. Né? Eu lembro de um caso no início do ano que ela passou com 7 oncologistas, todos orientando o tratamento pós a cirurgia. Não, doutor, eu já vi na internet, eu li lá. No meu caso não tem essa necessidade. Então, ela não queria tratar nada? Nada. Só operar e resolver o problema. Sim. Entendeu? É perigoso isso. Perigoso. Então, essa questão da informação para a população, ela deve ser colocada com parcimônia, né? A gente tem que orientar. Sim. Mas a paciente ela tem que ter também o discernimento de saber o que é certo e o que é errado. Porque nós temos também na nossa área da saúde pessoas que falam determinadas coisas na mídia social que não são realidade, né? A gente tem no Brasil médicos que falam para o paciente não fazer mamografia. O mundo inteiro fala, já está provado há mais de 50 anos, mas tem médico que vai na mídia social e fala, não faça mamografia. E às vezes a paciente acredita nisso, né? Sim. É que aí a gente cai um pouco naquilo que a gente estava falando antes, as pessoas quererem não ser tratadas, não fazer o tratamento. Então, quando eu falo, não faz, é cômodo. E se isso vem de um profissional da saúde, é mais cômodo ainda, porque as pessoas colocam em nós uma confiança de que vai vir a informação de confiança, que vai vir a informação correta. Então, se eu vir e falo, não faz, besteira, as pessoas confiam. E isso é um perigo. E a pessoa sempre vai encontrar naquele profissional que vai dizer o que ela quer escutar. Sim. E aí, aquele que diz o que ela quer escutar vai ser o melhor profissional para ela, né? Mas nem sempre. Na verdade, na maioria das vezes, né? Isso não está correto, né? Então, como a gente conversou anteriormente, né? A minha função como médico é colocar aquilo que é verdade, aquilo que a gente tem. Eu sempre falo, olha, 2022, a nossa certeza é essa. Os nossos procedimentos são estes. Pode ser que daqui 4 anos mude, né? Mas a gente tem que trabalhar com o conhecimento atual. Sim. O doutor acha que tem muito a avançar ainda em termos de pesquisa, de tratamento, de conhecimento? Porque eu tenho a impressão de que já temos um grande avanço. Muito.
muito ainda tem a avançar. Né? Óbvio que a mastologia que eu pratico hoje, ela não é mais a mastologia de 5 anos atrás. Mudaram muitas coisas, né? A gente passou 2 anos aí de uma dormência nos estudos médicos, porque o mundo estava voltado para a Covid, mas agora também, em contrapartida, vem uma enxurrada de novidades. Né? E o grande problema do câncer de mama, quando a pessoa fala assim, doutor, existe cura? Já existe? É muito difícil você falar que existe uma cura única. Por quê? Porque o câncer ele é multifatorial. Por que a mulher ela vai tratar um câncer de mama? Ela tem que fazer a cirurgia, às vezes a químio, a rádio, hormônio, vacina, imunoterapia. Porque a gente tem que fechar vários caminhos que esse tumor cresce. Então é muito difícil que apenas um medicamento resolva o problema. E eu lembro muito daquela história, não sei se você lembra, de São Carlos. Daquele pesquisador que encontrou a pílula do câncer. Ah, tá. Dizia-se que somente tomando aquela pílula ela estaria curada do câncer. E eu sempre disse para os pacientes que me procuravam, isso não existe. A gente não consegue com um único medicamento resolver o problema, né? E eu lembro de uma discussão que eu tive com uma família que ela queria abandonar o tratamento para utilizar essa medicação. E eu disse para o esposo, eu falei, você realmente acredita que uma pessoa lá em São Carlos descobriu a cura do câncer? Ele virou para mim e falou, mas o senhor está sendo preconceituoso? Um brasileiro não tem... Eu falei, não é questão disso. Eu falei, o mundo inteiro está correndo. Se ele tivesse descoberto, inúmeros laboratórios já tinham vindo aqui, captado e patenteado. Exato. Entendeu? Sim. Quando a gente fala em pesquisa, eu acho que isso ficou mais claro também durante a pandemia. Porque a população, a sociedade não conhece a importância, a relevância das pesquisas. E aí, durante a pandemia, esse olhar se voltou um pouco mais para os pesquisadores. Mas, passando esse período, o pesquisador, aqui no Brasil pelo menos, ele está lá, mal remunerado, mal assistido, é tudo muito precário. Jogado no porão. Exatamente, é tudo muito precário. Então, como é que esse pesquisador vai ter uma descoberta dessa magnitude e vai ficar assim, não, tudo bem, vai continuar lá no laboratório dele, tranquilo. Não é assim. Eu acho que melhorou um pouquinho o olhar para o pesquisador, mas assim, nem 5% do que precisa. Eu lembro bem do lema do Instituto Europeu, onde eu fiz minha especialização, que eles utilizaram durante anos, né? Se trata melhor onde se faz a pesquisa, né? Porque lá existem inúmeros trabalhos em andamento, de tudo que você possa imaginar, de cirurgia, de químio, de medicamento, de atividade física, de prevenção, né? Por quê? Porque quanto mais você pesquisa, mais você entende aquela patologia, né? E o problema é que nós temos memória fraca, né? Então a gente valorizou tanto a ciência, aí passa-se um período aí de tranquilidade, todo mundo esquece. Sim. Bom, doutor, e assim, se a gente puder falar um pouco para as mulheres que estão acompanhando, a gente falou aqui da importância da prevenção, dos exames preventivos, da importância de cuidar do estilo de vida, de cuidar aí desse estresse para não ser um fator tão pesado. Tem alguma coisa que o doutor sente falta? Eu sinto falta da população aderir aos exames de rastreamento. Tá. Quando a gente fala isso... Colocar isso como rotina mesmo. Rotina. Olha, eu tenho 40 anos, a partir de hoje eu preciso fazer a minha mamografia anual. Ah, mas eu não estou sentindo nada, mas eu preciso fazer. Né? O câncer, ele é silencioso. Né? E o que acontece? A gente vê muito pacientes que fazem 1, 2, 3 anos, não estou sentindo nada, não vou mais fazer. Né? Outras que falam, doutor, eu já não preciso mais fazer, né? São 20 anos que eu faço mamografia, nunca deu nada. Que bom, né? Que bom. É o seguro do carro, a gente paga para não utilizar. Então, esta fidelidade aos exames é o fator principal que a gente deve corrigir aqui no país. Eu não digo só da mamografia. É a mamografia, é o Papa Nicolau, é o exame masculino da próstata, são os exames gástricos, intestinais. Sim. E esses 40 anos para todas. Aí, voltando um pouquinho na história da genética, tem... Então, o que recomendam as sociedades médicas? Toda mulher considerada de baixo risco, ela precisa fazer a sua mamografia de maneira anual, a partir dos 40. Até quando?
até quando ela tiver qualidade de vida. Sim. Né? A gente recebe pacientes hoje que vêm ao consultório com 82 anos dirigindo sozinha. Sim. Eu vou falar para ela não fazer mamografia, né? Então, enquanto ela tiver condições, ela vai fazendo seu exame. Pacientes de alto risco, aí a gente vai entrar num nicho de pacientes diferentes. Por quê? Porque hoje a gente tem condições, por exemplo, de realmente identificar se ela tem uma mutação genética. Sim. Então, a paciente, ela tem a mãe que teve câncer de mama, o pai que teve um câncer com o irmão do pai, a gente consegue analisar e lá no laboratório fazer um teste genético. Tá. E aí a gente consegue identificar, olha, ela tem mutação genética, a gente vai ter que tomar algumas medidas. Sim. Ela não tem mutação, ela não é de alto risco. Olha, doutor, eu não quero fazer, eu não tenho dinheiro, eu estou no SUS e o SUS, infelizmente, não provê isso. A gente começa a mamografia aos 35 anos, a gente antecipa. Sim. Ah, doutor, eu tive a minha mãe que teve aos 32, a minha irmã que teve aos 35, a gente antecipa um pouquinho mais. Tá. Isso é o que a gente diz cabalístico, né? Sim. Não existe uma comprovação, Sim. mas por prudência nós antecipamos a realização de exame. Sim, entendi. Quando a gente fala quando a gente toca no assunto dos exames pelo SUS, é muito delicado, né? Eu não sou daqui de Atibaia, eu sou de Guarulhos. E em Guarulhos eu não sei como as mulheres fazem, porque as UBSs elas simplesmente não têm. Então vai no médico, a minha mãe já tentou passar várias vezes, não tem. Tem só para gestante. Todas as outras mulheres do bairro ou tem que pagar, ou tem que procurar um outro serviço, tentar de uma outra forma, ou não fazem. E aí é onde a maioria acaba não fazendo. E aí a gente vai entrar na história da ciência de novo, né? Durante a pandemia, viva o SUS, temos que ajudar o SUS, acabou a pandemia, todo mundo se esqueceu disso. Sim. Mas vamos falar sobre o câncer de mama. O que preconiza a Organização Mundial de Saúde? Que cada cidade com 200 mil habitantes, ela tem que ter um aparelho de mamografia para realizar o exame. E você consegue fazer o exame em toda a população indicada. Atibaia tem um mamógrafo. Atibaia tem quantos habitantes? 140, 150 mil? Então não falta nenhum aparelho, não falta tecnologia. O que falta é política de saúde. Isso. O que falta é chamar o paciente, facilitar a ida dele. Né? Lógico, o nosso sonho seria ser como a Europa. Como funciona lá? Eu estou em casa, eu tenho 42 anos, eu recebo lá um ticket que eles chamam, vá fazer a sua mamografia. Sim. Como funciona aqui no Brasil? Eu tenho que ir no posto, aí o posto não tem o ginecologista, aí tem que ser mandado para um outro posto, para o ginecologista solicitar. Às vezes o ginecologista não solicita, ele fala que é o mastologista, e aí a gente tem poucos mastologistas. Sim. Né? Então você dificulta cada vez mais o acesso. Sim. E nós devemos fazer o contrário. Né? Exato. Mas é uma luta muito complexa essa, né? Muito. É uma luta, e acho que de muito tempo. E acho que o caminho mais curto ainda é ensinar mais a população a procurar do que esperar receber. Já pensou que beleza receber em casa a data do exame? Então, e um dos fatores que fazem o atraso no diagnóstico é isso. Sim. É a população não saber quando ela precisa fazer. Sim. E a importância do exame. Sim. Né? Então, a gente tem que educar que com 40 anos ela tem que ir ao médico. Sim. Né? E não é um exame indicado somente por ginecologista ou mastologista. Sim. Né? Porque se a gente for pedir, você imagina, eu vou fazer com que a pessoa de 40 anos pule de médico em médico para fazer seus exames. Então, um faz o Papa Nicolau, o outro faz a mamografia, o outro faz a endoscopia. Não é assim, né? Então, se ela esteve no posto de saúde para passar num clínico geral, qual que é a função do clínico? Olha, a senhora tem 40 anos, já fez sua mamografia? Não fiz? Vamos fazer. Sim. Né? E é isso que deveria, é o que a gente busca. Né? Já existem, por exemplo, em Bragança Paulista, em Piracaia, né? PSFs, onde o médico da família já pede o exame. E isso facilita muito. Sim. É interessante, né, buscar meios de facilitar isso para a população. E eu pensei, enquanto o doutor falava, no autoexame, que também acaba sendo um aliado. Isso já é a gente tem que quebrar esse paradigma. Tá. Porque a gente ficou durante anos na campanha do autoexame. Palpe-se uma vez ao mês, né? Era um dogma, né? Todo mundo falava sobre isso. E o que a gente pensou, o que a gente chegou à conclusão depois de 10, 15 anos? Que o autoexame, ele não ajudou na detecção precoce. Por quê?
Porque a mulher, ela descobre um tumor de mama pelo autoexame com 3, 4 centímetros. Já não é precoce. Já não é precoce. 2 outros fatores importantes. Aumentou-se muito o falso positivo. Sim. A mulher palpava, nossa, eu tô com nódulo. Corria no médico, fazia biópsia e não tinha nada. E o pior, o falso negativo. Aquela mulher que se palpava, não achava nada, falava, não estou sentindo nada, não vou nem ao médico. Então hoje nós mudamos, né? Nós chamamos de autoconhecimento, autocuidado. É lógico, ela deve saber o tamanho das mamas, a posição dos mamilos, a coloração, se ela tem veias saltadas ali ou não. Isso faz parte, do mesmo jeito. Eu falo para o paciente, conhecer o corpo, né? Você olha no espelho e você sabe como é o seu rosto, você tem que saber da mama. Sim. Mas não é obrigação dela ficar palpando-se todo mês. Entendi. Muito bacana. E o doutor dá aula também? Dou aula na Universidade de Bragança. Ai, que bacana. Acho que deve ser bem gratificante. Bastante. A gente perde cabelo, mas por outro lado é gratificante, né? Eu acabei indo para essa área acadêmica, defendi meu doutorado, né? Porque eu acho que quando você ensina, você aprende 2 vezes, né? Sim. Você é forçado a estar atualizado, você discute, você escuta ideias, novas visões, né? Apesar de que eu falo com meus alunos, sou bem democrático. Na nossa discussão, quem que vai ganhar sempre? Sim. Mas brincadeiras à parte. Eu pensei, eu até questionei isso na aula, porque acho que então aquilo que o doutor pegou lá atrás, quando era aluno, esse cuidado com o paciente, toda essa empatia que acaba tendo, também é uma coisa que acaba se passando para os seus alunos, né? E uma coisa interessante nessa minha atuação acadêmica é que eu tenho a parte teórica, mas depois eu tenho a parte prática. Sim. Né? Então eu preparo os alunos por 6 meses na sala de aula e eu falo, olha, daqui no próximo ano a gente vai para a parte prática, vocês vão ver, né? Tudo que eu estou dizendo aqui realmente é verdade. Né? Então quando ele chega ali na parte prática, ele acaba vendo todo o sofrimento da paciente, as dificuldades, a melhora do tratamento, né? A melhora da sobrevida, a diminuição dos efeitos colaterais dos medicamentos. Né? Então é muito interessante na formação médica. Eu penso que, pegando essa fala de que em 2025 vai ser um boom da saúde, a gente já está caminhando para isso também, mas eu penso que a saúde, não só a medicina, mas tem que caminhar para um lado não só de ser integral, de olhar o ser humano como um todo, mas de ter um cuidado com esse paciente, um cuidado com esse ser humano. Eu recebi, lá nos primeiros episódios do podcast, a Pamela, que é minha amiga, minha médica e, assim, minha referência de profissional, e ela falou isso e me marcou muito. Ela falou, eu ensino uma enfermeira a fazer um Papa Nicolau. Se eu treino uma pessoa, ela faz um Papa Nicolau. Mas o atendimento com o paciente não é um Papa Nicolau. Vai muito além disso. E eu tenho a sensação, depois de alguns nomes que eu recebi aqui, eu vou sempre aprendendo muito, de que se você não tem esse cuidado com o paciente, se não tem essa especificidade com o paciente, esse carinho com o paciente, a gente fica para trás, a gente fica um profissional obsoleto. A gente fica um profissional que esse paciente não se afeiçoa também, que não cria um vínculo. E a gente está caminhando para isso, né? Então a gente veio de uma medicina generalista, tornou-se uma medicina altamente especializada, né? A gente brinca, o médico especialista do dedinho da mão esquerda, e agora a gente viu que isso não melhorou a qualidade do atendimento, né? Muito pelo contrário, tornou uma medicina mais cara e não dá para falar em práticas de saúde sem pensar no custo que isso, que alguém vai pagar a conta. Ou vai ser o paciente, ou vai ser o SUS, ou vai ser um plano de saúde. E você encareceu demais e sem resultado satisfatório. E a gente está caminhando novamente para sermos mais generalistas. Para conhecer o todo. Né? A paciente que me procura, eu vou conversar sobre a mama, mas eu sempre pergunto dos outros órgãos, de como vai a saúde dela. Oriento. Né? Eu falo para ela, eu não sou um médico especialista numa cefaleia, mas se ela tiver um problema, eu sei para quem orientar, o que indicar. Né? E isso ajuda muito a pessoa. Essa palavra é interessante, ajuda a pessoa. Eu acho que a gente vai tendo uma consciência
de que a gente está ali para cuidar daquela pessoa, do todo. Aí eu começo a pensar, eu venho pensando muito na minha atuação no seguinte: eu sou psicóloga, atendo em psicanálise. É uma abordagenzinha. Mas eu tenho que conhecer de neuro, eu tenho que conhecer das outras abordagens e eu tenho que conhecer do corpo humano daquela pessoa. Então, às vezes, alguns estudantes de psicologia me perguntam: mas aula de anatomia, aula de fisiologia? Sim! Porque você tem que entender o que está acontecendo com aquele ser humano, com aquela pessoa, até para cuidar das emoções dela. Você tem que conhecer o todo, senão o trabalho fica muito raso. E não dá para fazer um trabalho raso com o paciente. Com certeza. Até vou te contar um episódio que eu vivenciei há uns 2 anos, né? Pandemia, mídia social, e aí eu convidei um colega que trabalha no Hospital das Clínicas, mastologistas, para falar um pouquinho da mastologia para os alunos de Bragança, online. E aí uma aluna virou: nossa, doutor, que excelente aula, e o que o senhor acha que eu devo fazer, procurar na minha graduação para que eu me torne um bom mastologista? Ele falou: primeiro de tudo, se tornar um bom médico. Né? Sim. Na sua graduação, o que você tem que saber é entender o corpo humano, entender de maneira geral como funciona, como é a medicina, como é a saúde. Sim. Depois você vai se especializar. E é um estudo que não acaba nunca, né? Não. A área da saúde é muito ampla. Às vezes tem gente que me pergunta: mas tem que continuar estudando? Tem que estudar sempre. Porque as pessoas estão sempre mudando, a nossa sociedade está sempre mudando, o impacto que a gente olha na sociedade é sempre diferente no ser humano, na saúde daquela pessoa. Então a gente tem que estar sempre estudando, sempre se atualizando. Com certeza. Show, doutor. Tem algum recado final que o senhor queira deixar pra gente? O recado com relação aos exames, né? Isso. Procurem fazer os exames. Com relação às mamas, toda mulher deve fazer a sua mamografia a partir dos 40 anos. Esteja tendo algum sintoma, não esteja apresentando sintomas, ela precisa fazer, né? E pensar sempre que nós devemos chegar antes da doença. Sim. Se nós chegarmos depois, que nós cheguemos precocemente. Sim. Né? Sim. Falando de câncer de mama, todo tumor inicial, a chance dela estar viva em 5 anos é 98%. Então a gente tem que batalhar por isso. Bacana. Muito obrigada por ter vindo. O senhor falou que não tem ainda um Instagram profissional. Como é que o pessoal te encontra? No consultório mesmo, procurando consultório? Eu tenho um site. Tá, legal. www.dranastasio.com.br né? E lá vocês encontram todas as informações. Coloquei até algumas orientações para a população em termos de câncer de mama. Que bacana. Bom saber. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu sei que a vida aí de médico é muito corrida e que as agendas ultimamente andam bem corridas, mas obrigada pelo senhor ter disponibilizado esse tempo de vir aqui e bater esse papo comigo. Foi muito bom. Obrigado pelo convite. Foi extremamente... Passou rápido. Passou. Né? Agradeço a oportunidade, né? E fico à disposição. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Bom, gente, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que tenha sido de muita informação bacana, que tenha agregado para você que está assistindo a gente. Se acompanhou até agora, curta esse vídeo, se inscreva no canal, que para você não custa nada e para mim é muito importante. Vocês me encontram no Instagram como paula.psicóloga e todas as quartas aqui no Pod. Até o próximo episódio.